Boa noite, Cris Drux, e boa noite, Ivana. Como estamos? Está tudo bem por aí? Como é que vai, Ivana? Boa noite, pessoal. Uma alegria estarmos juntos aqui. Por aqui tá tudo bem, Elahá. Como é que está você, Cris? Tudo certinho, com a alegria de estarmos juntos novamente, né? Na continuidade dessa temporada 2, de afinal, somos um espírito do tempo, que tem a proposta de nos debruçarmos sobre 3 obras diferentes, uma obra de Leon Denis, Depois da Morte, Afinal, Quem Somos?, de Pedro Granja, e O Espírito no Tempo, de Herculano Pires. E a gente acaba fazendo um mix, né, de todos os temas, de todos os conteúdos, cruzando aí informações temáticas para que a gente possa estudar o tempo, a trajetória humana no tempo, né? Afinal, somos espíritos no tempo. E aí, Jorge Alahá, qual é o tempo que a gente vai ver hoje? Pois é, Cris. Nós estivemos aí por um tempo bastante longo, afastados um pouco da obra do Herculano, porque o trabalho antropológico que Herculano faz, ele vai trabalhando e tecendo as discussões num campo mais teórico, apresentando os seus conceitos sem fazer um mergulho em cada cultura em particular. Quem faz este mergulho é Leon Denis e Pedro Granja. São eles que invadem a intimidade religiosa e cultural dos povos, nos trazendo informações. Então, nós estivemos vendo o Egito, visitamos a Grécia, estivemos entre os hebreus, estivemos na Gália, passamos por diversos lugares enquanto nós trabalhávamos o segundo capítulo do chamado Horizonte Agrícola, que era o momento no qual o homem, descobrindo a agricultura, se assentava no local e a ideia de propriedade, de território, dava origem a uma nova dimensão do entendimento da criatura diante da vida. Então, nós saímos, fizemos todo um passeio em várias culturas, e hoje, especificamente hoje, nós estamos voltando para a nossa espinha dorsal, que é a obra de Herculano, para avançar um pouco mais nos aspectos mais teóricos que esse nosso conteúdo apresenta. Nós vamos hoje trabalhar o finalzinho do capítulo 2 e o início do capítulo 3, que a gente tem para trabalhar na nossa discussão de agora. Ou seja, a gente vai fechar o chamado horizonte agrícola e vai abrir o horizonte profético, que é uma nova dimensão dessa nossa discussão. A gente não fecha, evidentemente, o horizonte profético na noite de hoje, mas a gente sai desse horizonte agrícola com algumas informações muito preciosas do ponto de vista dos aspectos de como funciona a mediunidade nessa época da humanidade, e vamos fazer uma ponte atravessando para uma nova realidade que nos será entregue dentro desse horizonte bíblico, dentro desse horizonte mais ligado com os profetas, o horizonte profético de tudo isso, que é uma visão diferente daquela que nós tínhamos lá entre os hindus, entre os egípcios, entre os celtas, entre os gregos, entre os hebreus. A coisa fica um pouquinho diferente. E Herculano, colocando sua lupa sobre isso, ele vai identificar uma característica profundamente diferente no exercício da mediunidade entre os outros povos e o povo hebreu, como é que funcionava nessa relação com o divino. É isso. E, Ivana, eu tenho certeza que você vai poder falar um pouquinho para a gente sobre a questão do monoteísmo, porque o monoteísmo vai fazer parte, né, da nossa estrutura de reflexões na noite de hoje. Fala um pouquinho para a gente sobre o monoteísmo. Por que esse momento é importante? Por que marca, Ivana? Pois é, Cris, é interessante porque o povo hebreu, nesse aspecto, ele teve uma contribuição muito importante, justamente por ter sido o primeiro povo monoteísta. Porque até então, né, o politeísmo
era o que imperava, e esse povo, sendo o primeiro monoteísta, muda completamente a forma de entender a divindade, né? Não mais associando a fenômenos da natureza, não mais associando a plantas ou a animais ou a outras coisas, mas entendendo, né, o Deus como sendo um Deus único, embora ainda numa concepção um pouco, digamos assim, rudimentar, né? Porque tinha-se aquela concepção do Deus exclusivo, né? Era um Deus exclusivo e tal. Mas isso ela Hack vai contar para gente. Mas o monoteísmo ele tem um papel importante, por quê? Porque nesse momento também a gente vê a figura do médium como o profeta, né? Que aí ele é um indivíduo, existe uma individualização também do ser humano. Então, a individualização de Deus como sendo esse ser supremo, mas também a individualização do homem. E aí o profeta, ele tem toda uma responsabilidade, existe toda um eixo moral de conduta, né, na vida desse profeta, para que ele possa fazer o seu trabalho. Então, a gente já começa a observar a mediunidade sendo tratada com mais seriedade, para algo, não é, mais com a finalidade mais nobre, mais útil, do que até então, né, aquele misticismo enorme que envolvia a mediunidade, não é? É isso, Laura? E aí, Cris? Eu queria só fazer uma correção, porque eu falei uma coisa errada. Eu disse que a gente estava no capítulo 2, indo para o 3. Não é. Nós estamos no 3, indo para o 4. Nós estamos no horizonte civilizado, indo para o novo horizonte, que é o horizonte número 4 da obra, tá? Que é o horizonte no sentido profético, né? Que é quando vai acontecer essa mudança tão grande aí no mecanismo da mediunidade em si. Então, só para a gente... Estávamos no agrícola, passamos pelo civilizado e hoje a gente vai entrar no profético. Só isso aí. É isso, meu amigo. Na verdade, assim, eu queria justamente relembrar, né, esses 3 horizontes que nos é apresentado por Herculano Pires, né? Ele tem toda uma visão filosófica, né? Ele recorre à sociologia, né, o tempo todo, nesses primeiros capítulos do Espírito e Tempo, para nos mostrar e para pontuar exatamente isso que o Elahá vinha explicando nesse resumo que ele fez para a gente, de onde nós estamos no tempo, né? A gente começa a estudar Herculano Pires no Espírito e Tempo, quando a gente se debruça sobre essa obra, ainda era no passado, e a gente vai tratar do homem agrícola, do horizonte primitivo, que o Herculano vai nos apresentar no horizonte primitivo toda uma atmosfera daquele homem tribal, do homem que vivia em comunidade, né, em aldeias, até mesmo em sociedades coletoras ainda, lá nos primórdios da civilização humana. Esse é o horizonte tribal, o horizonte primitivo, né, o homem tribal ligado à terra. Depois ele vai começar a se sedimentar no território, né, e vai começar a desenvolver a agricultura. Então, o homem agrícola já se desenvolvendo, formando as primeiras cidades, e essas cidades se agigantam, se tornando civilizações, e aí a gente percorre, né, recorrendo inclusive a trechos do Depois da Morte, lembrando Índia, lembrando Egito, lembrando Grécia, lembrando Roma. E aí, quando a gente entra nessas civilizações, pujantes civilizações da antiguidade, a gente já está falando do horizonte civilizado, né, Elahá? A gente tratou disso, que foi o capítulo 2, né? Se eu não me engano, eu não estou com o índice do livro aqui. 3. Capítulo 3. Inclusive, respondendo a Verônica, viu, Verônica? 9h40, você pergunta, vamos pular o capítulo 3? Não. A gente já tratou do capítulo 3 e hoje a gente está dando desdobramento ao final do 3 e início do 4, onde justamente começa o horizonte profético, porque tem nessa transição entre o horizonte civilizado para o horizonte profético algo muito característico desse trampolim aí, que a Ivana já prenunciou para a gente, que é esse processo de individualização e desse processo de lidar com
a comunicabilidade dos espíritos, lidar com a mediunidade de uma forma muito mais assenhorada. O homem sabe ser um indivíduo, ele não é apenas um objeto de uso da espiritualidade, né? E para isso a gente até preparou um resumão desse capítulo, mas não sou eu que vou chamar, não, são vocês. Olha, isso é uma dica para a gente mostrar um vídeo novo que a Cris preparou para nós. Vamos lá, gente, soltar esse vídeo agora? Pode ser, Larra? Vamos. Aos filhos de Israel coube um papel primordial. A Moisés, a glória de ter sido o organizador do monoteísmo, o dogma único da religião hebraica, que viu toda uma geração escravizada cruzar o deserto em busca de Canaã, a terra prometida. Israel ligou o Oriente ao Ocidente. Os saberes dos templos foram através do príncipe do Egito e depois líder do povo hebreu, revelado aos poucos para que, por seu intermédio, pudesse o pensamento monoteísta entrar no grande movimento religioso e pulverizar-se pelo mundo. Israel foi a nação que impulsionou a religião universal da humanidade. A jornada de Moisés pelo deserto foi o segundo grande momento de êxodo da humanidade, assinalado antes apenas pela magnitude do êxodo pré-histórico dos Árias, inspirado pela noção monoteísta dos patriarcas, a ordem sublime de Elohim, que vibra ordem social, o culto à família, proteção para as tribos e acolhimento para o estrangeiro. Moisés atuou entre a opressão do cativeiro egípcio e o esclarecimento dos mistérios que sondavam as características divinas. Em síntese, o povo hebreu recebeu a revelação divina do Decálogo. Não terás deuses à minha frente, não farás imagens nem semelhança de coisa alguma que esteja no céu, na terra, nas águas, nem te inclinarás a elas, nem as honrarás. Não tomarás o nome de teu Deus em vão. Santificarás o sétimo dia, descansando de todo o trabalho. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás contra o teu próximo falso testemunho. Não ambicionarás nem a mulher, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. O velho Jeová rui de seu templo de cólera. Deuses de barro, bezerros de ouro, símbolos, imagens divinas, amuletos, aos poucos vão desaparecendo dos altares e das crendices do povo. A lei do progresso ganha curso, porém, à proporção que o poder romano cresce, vê-se a doutrina secreta recuar. A Índia e seus Mahatmas somem em letargia. Apagam-se as sacerdotisas e magos dos santuários egípcios. A Grécia insulta os sábios, proscreve os filósofos, profana os mistérios. Os oráculos silenciam. A idolatria invade os templos.
As paixões invadem o pensamento, que se materializa e corrompe o espírito. Entretanto, nas margens do Mar Morto, um foco de resistência à onda avassaladora. Alguns homens conservam no recesso as tradições dos profetas e a doutrina secreta. Essa comunidade que a história vai imortalizar como os essênios se estende até o vale do Rio Nilo. Nesse território vicejava, com a contribuição desses iniciados, a prevalência da sabedoria, o ensino das leis superiores do universo e da vida. Admitiam a pré-existência e as vidas sucessivas da alma, prestavam a Deus o culto do espírito, praticavam a iniciação preparatória, reconhecendo a comunicabilidade dos espíritos e a prática da mediunidade. Como livro sagrado, a Cábala, aquilo que foi ofertado, recebido, a tradição mística em Israel. No rastro do tempo, o gregarismo primitivo cede lugar ao horizonte profético, que assinala o avanço da humanidade além do horizonte civilizado. É o mundo da individualização. Os homens tomam consciência de si mesmos, de suas potencialidades individuais e vão, aos poucos, rompendo as malhas do rebanho. O homem tribal transforma-se no cidadão greco-romano e no profeta hebraico. O homem se impõe ao mundo e passa a ser o senhor dos destinos. Na terra prometida de Canaã, a aglutinação dos processos. Estabelece-se o horizonte civilizado que trazia como herança a tradição das tribos, em mistura com a vivência da terra no horizonte agrícola, e sobre ambas as realidades, a abertura do horizonte profético. Um momento de culminância, quando instrumentos conscientes de um Deus universal, supremo, racional, passaram a falar como intérpretes e não como simples aparelhos de transmissão de mensagens vocais. Uma mediunidade em nova dinâmica, com a qualidade da dignidade individual. Não mais a pitonisa grega, que caía em transe e proferia palavras desconexas, mas agora um profeta hebreu, com consciência da sua missão divina, que não temia contrariar os poderosos do tempo. O conceito de um ser supremo, individualizado, une-se à ideia de um homem consciente de suas potencialidades, um ser integral, capaz de, como criatura, se unir a esse Criador, se relacionar com ele em filiação divina. Como arauto desses novos tempos, o profeta, o elo entre a terra e o céu, a individualização social, produziu a individualização mediúnica e esta, por sua vez, produziu a individualização espiritual, um convite posto pelo tempo e pelas humanidades, para o aprimoramento ético daqueles que na jornada se apresentavam como tradutores do divino. Se ainda não vires a beleza em ti,
Faz como o escultor de uma estátua que tem de se tornar bela. Ele talha ali, lixa aqui, lustra acolá. Torna um traço mais fino, outro mais definido, até dar à sua estátua uma bela face. Como ele, tira o excesso, remodela o que é oblíquo, clareia o que é sombrio e não para de trabalhar a tua própria estátua, até que o esplendor divino da virtude se manifeste em ti, até que vejas a disciplina moral estabelecida num trono santo. Plotino, Enéia, 1, 6.9. E a gente encerra com Plotino, né? Que, na verdade, foi um filósofo da Grécia. Mas que pós-socrático. Pós-socrático, que repercute já com visão lá na frente esse processo de individualização graças a esse momento aí do horizonte profético, onde a gente teve lá os familiares de Jorge Alahá como protagonistas, né, Jorge? Olha, eu acho que esse vídeo ele resumiu tão bem que se a gente apresentasse o vídeo, estava todo mundo já, né, informado do nosso assunto de hoje. Muito bom, Cris. O vídeo tem muitos elementos, eu vou pegar só um elemento dele, depois a gente desdobra os outros, que é esse conceito da individualização. O que acontece? Quando a gente trata, e vocês vão lembrar disso, quando nós falamos dos hindus, que nós falávamos dos Vedas, a gente falava do quê? Os sábios que escreveram os Vedas. Os sábios. Quando falávamos do Egito, nós dizíamos os sábios dos templos egípcios. Quando falávamos dos gauleses e os celtas, é sempre uma apresentação coletiva. Quando nós falamos de oráculos na Grécia, então dizia assim, aí a pessoa tal foi no templo de Delfos, consultou o oráculo e recebeu essa informação. Mas quem é o oráculo? Quem é o sábio? Não tem nome. Então, havia uma espécie de comportamento global, havia uma forma de funcionamento da mediunidade sem rosto, como se ela pertencesse a um determinado grupo de pessoas, e não um indivíduo em particular. Não havia o nome. Quem é a pessoa? Não tem nome. Na verdade, é uma bateria de pessoas, é um conjunto, como se fosse uma falange. Você vai no templo, a pitonisa que está lá, entra em transe e te dá a comunicação. Pronto, acabou. O nome dela, ninguém sabe. Como também nos templos egípcios, os sacerdotes de Amon. Mas quem, meu filho? Não, são os sacerdotes de Amon. Não havia uma identificação específica de nenhuma pessoa em particular. Quando Herculano trata essa questão de que esse comportamento era um comportamento de um coletivo de indivíduos, ele evoca um conceito de Jung, que é o chamado inconsciente coletivo, ou arquétipo coletivo que a gente tem, em que Jung trabalhava que muitas das manifestações entendidas como espirituais, elas eram frutos de uma onda que se transmitia entre os indivíduos e que isso produzia um sentimento coletivo. Então, havia, na verdade, todo um fenômeno que não estava centrado numa pessoa em si. Então, Jung falava muito dos arquétipos coletivos, que seria o arquétipo é aquela referência. Eu tenho o arquétipo de pai, o arquétipo de mãe, o arquétipo de avó, e o arquétipo é aquela visão imaginária que eu tenho de algo. E o coletivo, na visão de Jung, produziria isso. Aí, o nosso querido Herculano Prince, pois é.
essa visão coletiva é fruto desse magnetismo coletivo que a mediunidade produzia nesses grupos. Só que nesse horizonte, que é o horizonte civilizado, nós não tínhamos a individualização da pessoa. Não, era um profeta não, era uma deusa, era uma pitonisa, uma sibila, uma vestal, era uma sacerdotisa, era um sábio, era um yogi, um druida, mas os nomes eles não apareciam. Quando a gente transita para esse outro universo, que é o nosso objeto de hoje, que já é o horizonte já ligado à questão profética, então a revelação ela se centra numa pessoa. Israel, por exemplo, dentro do texto bíblico do Velho Testamento, existem 49 pessoas que tiveram algum tipo de revelação espiritual. 49 que têm mediunidade. E existem 16 que são tidos como os profetas de Israel. Todos têm nome. Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Obadias, inclusive parente. Obadia, Miqueias, Zacarias, Malaquias, todos têm nome, ou seja, era levantado dentro de Israel alguém que tinha uma específica mediunidade extremamente assim, aflorada, e esse indivíduo ele era conhecido na sociedade. Então, ele não... Os chamados profetas, eles não viviam como os anteriores dentro dos templos. Eles não viviam isolados. Os sacerdotes viviam no templo, mas os profetas, eles tinham uma vida em si santa, essa era a ideia, e como eles eram assim, eles tinham um contato no entendimento do texto bíblico permanente com Deus, recebiam as revelações, falavam com ele, ouviam, aí tinham sonhos, ouviam coisas, mas eram médiuns profundamente ostensivos, individualizados, que inauguram uma nova etapa nessa comunicabilidade dos espíritos com os homens. Não é mais um coletivo, é uma pessoa. Eles foram 16, e muitas vezes a gente, quando fala que são 16 distribuídos entre Moisés e Jesus, as pessoas imaginam que nos 13 séculos entre Jesus e Moisés estiveram 16 homens. Não é verdade. 400 anos depois de Moisés é que o primeiro profeta chamado Joel aparece. E 400 anos antes de Jesus é que o último aparece. Então, tirando 400 do começo, 400 do fim, são 800. 1.300 menos 800 vai dar 500 anos. Em 500 anos, sim, 16 homens se espremeram entre os séculos, eles foram muitos deles contemporâneos, como é o caso de Ezequiel, Daniel e Jeremias, eles viveram na mesma época, que é o exílio da Babilônia. Isaías é que é antes, é do século VIII, mas os outros são todos do século VI. Então, eles estão todos comprimidos, uns convivendo com os outros. E isso vai fazer com que, de repente, a gente compreenda que há uma diferença muito grande, e o Herculano consegue pescar isso, na relação da mediunidade, né? E o Paulo daqui está lembrando o negócio. Eu não lembro na Bíblia que fulano se consultou no templo de Jerusalém. Não é no coletivo. Ele conversa com o profeta, chama o profeta e conversa com ele. E o profeta, pá, olha, o Senhor manda te dizer isso, e acabou-se. Então, sai de dentro desse aspecto do coletivo, daquela coisa mais globalizada, para ser em cima de um indivíduo em particular. Eu queria muito interessante. Ponto da individualização. É maravilhoso isso, Elahá. E enquanto você falava, eu ficava pensando também numa outra característica desses profetas hebreus, né? Que eles não se submetiam ao poder. Me lembro de João Batista, né? A gente vê a novela trágica, né? De João Batista, muito pelo contrário, desafiando o status quo e questionando toda a materialidade daquela corte, né? E é por isso que ele perde a cabeça. É por isso que ele é sentenciado à morte.
Exatamente, ele não se submete, né, Ivana? Lembra um pouquinho para a gente dessa história, porque eu acho tão bacana. Fala aí para a gente. Então, na verdade, nós temos. Eu gosto de pensar muito, por exemplo, da questão de João Batista, que veio, né, preparar o caminho para o Cristo. Ele não tinha medo, ele era destemido, ele realizava a missão que ele tinha vindo cumprir, ele sabia que ele incomodava os poderosos da época, mas ele tinha plena consciência de que era uma tarefa que ele tinha assumido e que ele estava cumprindo a vontade de Deus, não é? Então, eu acho muito legal, porque havia toda uma relação do profeta com o seu aspecto espiritual, né? Essa dimensão espiritual também, além da individualização ali, ele, além de ser um ser social, ele está integrado naquela comunidade, a questão espiritual. E nós sabemos que foram espíritos muito preparados, que vieram, né, de tempos em tempos, como ela diz, de tempos em tempos, esses espíritos vieram, continuam vindo, trazendo para a gente as revelações de Deus acerca da lei divina. E uma coisa que eu acho legal, que a Verônica comentou aqui, é justamente que a espiritualidade ela vai nos aproximando dessas verdades, né, do entendimento da lei de Deus, à medida em que nós vamos crescendo, evoluindo. Porque não adianta você chegar para uma criança muito pequena para tentar explicar para ela algo, um conceito que é complexo, porque ela não vai ter maturidade para entender. Então, se nós olharmos para a humanidade, por toda essa história, né, que vocês vêm estudando lá, desde o universo primitivo, aqueles primeiros povos, né, o universo agrário e tal, a gente vai vendo assim, ó, é a criança começando a crescer, né? Vai dando os primeiros passos, até que chega um momento em que ela pode caminhar sozinha, ela solta as mãos e ela caminha sozinha. Então, ela se torna um indivíduo, não é? Eu acho esse processo muito lindo e mostra para nós que nós não temos que ter pressa, porque esse processo é lento, porque quando nós olhamos, olha há quanto tempo está acontecendo, não é isso? Verdade. E eu gosto muito quando o Herculano, não sei se vocês perceberam isso, ela, Ivana, quando o Herculano vai tratar dessa mudança, né, desse período de transição, e ele usa essa expressão, nós saímos do momento de manada, né? Ele não usa o coletivo, ele fala manada mesmo, é aquela coisa ainda do ser animal, né, do ser social animal, né? E vai se transformando no homem integral, que ganha consciência de si mesmo, que ganha consciência das suas potencialidades, que se enxerga como filho de Deus, pleno de potencialidades, e busca, como ela, a Ivana, agora acabaram de atestar, esse caminho mais espiritualizado, ciente das suas competências. E daí porque a mediunidade passa a ser, né, uma mediunidade mais ativa, essa mediunidade com Jesus, traduzindo os conceitos do alto, mas não apenas como objetos passivos, né? Dando um recado, mas participando da mensagem, ajudando a compor a mensagem. Né? É muito interessante a gente ver, né, quando a gente estuda a mediunidade, inclusive esses estágios da prática mediúnica, sem querer aqui fazer nenhuma crítica a nenhum processo, mas a gente tem até na nossa irmã religiosa, né, na Umbanda, se não me engano, a expressão o cavalo. Quem é? Eu sou o cavalo, eu sou o cavalo. Quer dizer, ser cavalo, o que é? Você se deixar montar por um espírito. E aí você vai ser cavalgado por esse espírito. Né? Então, isso mostra as nuances da prática mediúnica. Né? Existem religiões que ainda estagiam nesse processo, né, do médium ser apenas um canal midiático, onde que o espiritismo já traz uma relação diferente com esse plano espiritual. Né? E tem nesse contexto todo, nesse processo de mudança, eu não queria deixar de falar sobre isso, e vou levantar a bola para a Elahá e para a Ivana, deixar de falar dos essênios,
porque é um grupo destacado, né, do povo hebreu, é um grupo diferenciado desse povo hebreu, que tem uma prática de vida toda espartana, toda especial, e que marca, né, a história da humanidade também. Não sei o que vocês planejaram para falar, mas eu acho importante falar dos essênios. Eu queria só destacar aqui, ainda dentro da discussão que o Herculano faz, nesse ambiente ainda do horizonte civilizado, sem entrar ainda no ambiente profético especificamente, ele fala sobre esses processos que coletivamente tomaram a humanidade, o ideário humano. E um dos fenômenos assim muito comuns nesse processo de ideário humano é a questão do dilúvio. A ideia de que a Terra foi acometida por um dilúvio não é uma ideia unicamente contida no texto bíblico, figura de Moisés. Nós temos uma obra mais antiga do que a Torá, 500 anos mais velha do que a Torá, em que um fenômeno de dilúvio também aconteceu, só que o personagem é Utnapishtim. Utnapishtim, ele é escolhido pelos deuses para que quisesse uma embarcação para colocar os animais dentro, coloca um casal de cada uma, e aí ele vai para dentro dessa embarcação, não vou chamar de arca, não sei como é que chama lá no Atrahasis, mas aí ele coloca a família dentro, aí chove 7, no Moisés de Noé chove 40 dias. Lá chove 7 dias, alaga tudo, todo mundo morre. Aí, igual Noé, ele também solta um primeiro animal que não volta, aí solta a pombinha que volta com um galho de oliveira, e mostrando que a terra tinha baixado, ele pousa e começa a civilização. Utnapishtim é da Suméria, lá no Iraque, e tem uma história bastante semelhante. E nós encontramos na mitologia grega também a história de Deucalião, que era filho de Prometeu. Prometeu foi aquele que roubou o fogo lá de Zeus e que botou dos homens, e depois Zeus fez um castigo para ele e tal, do fígado que o abutre comia, e o fígado se regenerava. Então, aí Deucalião também tem a mesma coisa, a mesma história, né? A mesma história de dilúvio, e que eles também se libertaram a partir de uma embarcação, chegam e depois repovoam a terra. Então, essa ideia de que houve um dilúvio, ela permeia a humanidade. Aí o Jung pega e diz, está vendo? Tem umas coisas que elas atravessam as culturas. E ele atribui isso a um fenômeno de transmissão dos arquétipos coletivos. Já a leitura que a doutrina espírita faz é que não seria exatamente isso, mas seria um processo mediúnico, em que esse conhecimento ele é irradiado para povos diferentes a partir não de um arquétipo, mas de comunicadores que levam esse conhecimento de um canto para o outro. Então, ele vai mostrar que nessa fase anterior aí a esse horizonte profético, é um momento no qual é muito fortalecida essa ideia coletiva das coisas, para podermos entrar nesse horizonte aí mais individualizado. Aí eu queria só destacar um ponto aí, que a Ivona estava lembrando da figura de João Batista e como ele era combativo. Há uma curiosidade. Nós todos sabemos que a literatura espírita fala que João Batista é a reencarnação de Elias, e quando ele foi Elias, ele viveu na época do rei Acabe. E o rei Acabe era casado com uma rainha fenícia, chamada Jezebel, que trouxe o culto ao deus Baal para dentro de Israel. Então, Elias combatia o rei Acabe e combatia a rainha Jezebel. Quando ele reencarna como João Batista, ele combate Herodes Antipas e combate Herodíase, esposa dele. As razões são diferentes. A questão agora com o João Batista é porque ele casou com a cunhada. A outra não era essa, era porque, na verdade, ela teria introduzido o culto de um deus antropomórfico, não é? E aí Elias tem aquela história dos profetas de Baal em função desses profetas que a Jezebel teria trazido da Fenícia para dentro de Israel naquele período. Então, é uma história que se repete
nas 2 encarnações sucessivas aí. Bem bacana. Né? O Cris, mas eu estava também querendo, antes da gente entrar para falar um pouquinho dos essênios, trazer um trechinho que o Herculano Pires faz uma reflexão aqui, que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte, que essa individualização da ideia de Deus, o conceito de um ser supremo decorrente da própria individualização humana, e o homem desprendendo-se do rebanho, esse rebanho que você falou, né? Destacando-se da massa gregária, torna-se egrégio, importante, e não mais pode admitir a sua submissão aos deuses gregários. Tem de eleger um deus egrégio, um deus que, como ele, supere o rebanho olímpico, e este fato é o que justifica o engano materialista que inspirou um belo soneto de Antero de Quental, segundo o qual não foi Deus quem fez o homem à sua imagem e semelhança, mas foi este quem fez aquele. Ou seja, surge, né, esse equívoco de que, na verdade, Deus seria uma criação do homem, a partir do momento que esse homem se entende como um ser plenipotente, como um ser poderoso, como um ser capaz, né, com potências, ele cria Deus à sua imagem. E não Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, não. O homem criando Deus à sua imagem e semelhança, como sendo realmente, né, uma invenção da mente humana a criação da divindade, que Herculano fala, né, de um equívoco materialista desse entendimento aí da individualização do homem, né? Exato, e aí esse materialismo vai revigorar mais tarde, na Idade Média, a ideia de que o Deus é um Deus punitivo, né? Que aceita barganhas, inclusive, que elege tradutores, que elege intermediários nessa relação do homem com ele próprio, Deus, que tem seus prediletos, que são os religiosos da idade da igreja medieval, que podem, inclusive, negociar em seu nome terrenos no céu, inclusive, com escritura lavrada, né, mediante pagamento. E aí tudo isso é muito complicado, né, Ivana? Porque nós humanizamos Deus e demos a ele, nesse processo de humanização, entregamos a ele todos os nossos comportamentos viciosos. Então, é um Deus que pune, é um Deus que constrange, né? E que depois, graças a Deus, a gente vai ver a desconstrução dessa ideia com a chegada, né, do iluminismo, com a chegada do Renascimento, depois no século XIX, com a chegada da invasão organizada espiritual que o nosso Allan Kardec soube tão bem codificar. E aí a gente já vê aí uma recuperação dessa ideia inicial, dessa relação que foi inoculada, que foi adulterada, sendo novamente restabelecida dentro do bojo do entendimento, né, do tríplice aspecto doutrinário, ciência, filosofia e religião, e dessa relação do homem com Deus, essa relação restaurada do homem com Deus, e aí um Deus Pai novamente. Um Deus Pai que era justamente um Deus apresentado pelos profetas hebreus. Moisés precisou trazer um pouco a rigidez da organização para que aquela sociedade que começou a jornada no deserto com ele pudesse ser contida nos seus arroubos, né? Arroubos que foram sedimentados pela situação ali da escravização no Egito. E era uma sociedade muito reativa, né? Muito o olho por olho, dente por dente. Era uma sociedade olho por olho, dente por dente. E Moisés foi trabalhando aquela sociedade ao longo do tempo da caminhada pelo deserto. Não é isso, Elahá? Você fala lindamente sobre isso. Para que depois a segunda geração chegasse em Canaã e pudesse ali ser a geração inauguradora de uma nova fase para o povo hebreu. Eu já falei muito, gente, fala aí.
eu queria só fazer um ponto aí sobre essa questão do Deus de Israel, é que, embora ele seja um Deus que superou os deuses outros que haviam sido apresentados, ele ainda tinha muita característica das nossas imperfeições humanas. Existem muitas pessoas que levantam a ideia de que o monoteísmo não teria sido criado pela figura de Moisés, mas sim por Akhenaton, no Egito Antigo, quando cria aquela adoração ao sol. E o que se diz com relação à proposta de Akhenaton é que ele apresenta ali um outro processo. Ele apresenta não monoteísmo, mas monolatria, que é você adorar uma coisa só. Porque na proposta de Akhenaton havia várias divindades, mas ele propunha adoração única ao Sol. Akhenaton é filho do deus Sol. E o nome do filho dele era Tutankhaton, porque era Aton. Quando ele desencarna, os sacerdotes de Amon mudam o nome do garoto para Tutankhamon e não Aton. Aí ele fica Tutankhamon. Mas, mesmo tendo adoração a uma única divindade, que era o Sol, há duas características aí que são importantes. Primeiro é que não nega a existência de outras divindades. E o segundo é que é o Sol, é um objeto. Não é um criador, é a adoração ao Sol. O que é muito diferente da ideia do Deus que é apresentado em Moisés. Porque ali, sim, o Deus é imaterial, ele não tem forma, ele não tem nenhuma característica humana do ponto de vista físico. Mas você vai observar, e você bem mostrou aí nos 10 mandamentos, que o primeiro é não terás outros deuses diante. Isso aí. Então, há uma discussão muito grande se esse primeiro momento do judaísmo, se ele é monolatria ou se ele é monoteísmo. Porque você vê que o profeta de Baal confronta com Elias, ele diz assim, porque o Deus de Israel é maior do que o teu Deus. Então, existiam vários deuses, eles adoravam um em detrimento do outro. Tem uma música, vocês não conhecem, que vocês são muito novas, mas é da minha época. Tocava muito nas discotecas. Vocês não sabem o que é isso, que vocês já nasceram na época aí dos anos 2000, não viveram isso. Mas tinha uma música que dizia assim, tararara, Babylon, oh, 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 tararara, Babylon. Eu não sei cantar em inglês, mas você o que é que tem dos rios da Babilônia? Essa música é um salmo. Olha a nossa cantora, diz aí, Ivana. É isso aí. The Rivers of Babylon. Fala dos rios da Babilônia. Se eu não me engano, é o salmo 37, eu não tenho certeza. Então, este salmo diz o seguinte, que eles estavam como cativos na Babilônia e os seus senhores pediam que eles cantassem uma música para o Deus de Israel. E a letra diz, mas como poderemos saudar o nosso Deus se estamos numa terra estranha? Então, se está numa terra estranha, eu não posso saudar o meu Deus de Israel. Então, aonde que o Deus de Israel mora? Ele mora em Israel. E eles estavam na terra que não era do... Então tem mais de um, né? Então, todas essas discussões levam a uma certa reflexão de que, num primeiro momento, dentro do judaísmo, houve muito a ideia da monolatria, que também é chamada de enoteísmo, que é a prática através da qual você reconhece a existência de outras divindades, mas você elege apenas uma para cultuar, em detrimento das demais. Não chega a ser monoteísmo, é enoteísmo com H, ou monolatria, que é a mesma coisa. Então, há muitas pessoas que defendem essa tese, de que a discussão era mais nesse sentido. Só que depois, aí sim, eles alargam essa compreensão, já num momento posterior,
e abandona-se essa ideia de que há vários deuses e os judeus verdadeiramente admitem a existência de um único Senhor para todos os povos, né? Que havia muito no princípio o Deus de Israel, que é o que protege Israel, que defende Israel. Hashem lo Ishem shomer Israel. O Deus não dorme tomando conta de Israel. Então, aquela coisa assim muito ligada àquele território ali. Então, isso com o tempo vai se alargando, vai tendo uma outra visão. Mas há muitos estudiosos que levantam a ideia de que no começo existisse muito esse comportamento enoteísta dentro do povo judeu. Esse comportamento de adoração do sol, né, é algo que a gente vai encontrar evidências também, de novo, voltando à questão dos essênios. Eu até separei aqui uma prece, era uma exaltação matinal. Deixa eu só ver se eu acho onde eu anotei aqui. Olha, deixa eu ver qual é. Era uma quadrinha, né, versos que eles proferiam logo pela manhã. Aliás, era costume não se falar, né, não se falar muito antes do nascer do sol. E eles se limitavam, né, os essênios, eles se limitavam a recitar preces tradicionais, e justamente uma dessas é essa que eu separei aqui. Eles diziam assim: dou-te graças, Senhor, porque inundas com a tua luz, porque vences as trevas, porque iluminas o meu rosto, e porque estás a preparar a semente eterna. Então, a gente vê nesse processo de diálogo com esse Deus, que é o Deus Sol, é o Deus que oferta a luz, é aquela luz que vai dissipar as trevas, né? Porque havia muito no pensamento desse grupo, né, da época, né, dos hebreus, esse grupo que se destaca e vai se sedimentar ali no Mar Morto, esse entendimento dessa dualidade, da luta constante do bem contra o mal. Por isso que eles eram tão rigorosos nessa conduta reta e bastante organizada, né, de celibato, de práticas, de rotinas de estudo, de transcrição das escrituras, de manutenção da cultura, de manutenção da memória, dos conceitos, né, dos profetas. Então, eles eram cuidadosos em relação a essa manutenção dessa cultura. E tinha, curiosamente também, como prática o rito do batismo, né? E essa prática da adoração do sol, que também são traços, como o Elahá nos falava, né, daquela região da Pérsia e da Babilônia. Então, a gente vai ver que esses comportamentos dessas seitas, porque a gente não pode, talvez, rotular muito bem os essênios, mas talvez a gente possa falar em termos de seita, os essênios, eles reproduziam também alguns hábitos persas e alguns hábitos babilônicos, como o batismo e como a questão da adoração do sol. Então, a gente vai vendo que o comportamento humano, tangenciando essa religiosidade, ele vai realmente reproduzindo, né? Reproduzindo desdobramentos de culturas anteriores. E nessa reprodução de comportamentos dessas culturas anteriores, vai acontecendo a evolução, vai acontecendo o aperfeiçoamento, vai acontecendo a fidelização do homem a essa verdade maior, né, que a gente fala o tempo todo aqui, que é a verdade maior em consonância com a doutrina secreta. Mas é interessante que eles se afastam do convívio social, não é? Eles se afastam para não se contaminarem. Isso. Queria destacar aqui um ponto que o Herculano também comenta. E outro dia eu estava assistindo uma live não espírita e o cara estava falando isso. Eu digo, Herculano Pires lá fora.
e comentando sobre uma janela de tempo na humanidade em que nós tivemos uma grande chegada de missionários espirituais. E o Herculano vai comentar sobre isso, de uma janela de 600 anos que aconteceu entre o século IX e o século III a.C., como um período de grandes renovadores espirituais. E, de fato, nessa janela muita gente veio. É um período de 600 anos, mas é um período de muitas transformações. Então, assim, é o período em que você tem a figura de Buda, que é 600 anos antes de Jesus, isso na Índia. Eu cheguei a localizar outros 3 nomes de sábios que também são do mesmo século do Buda, que criaram linhas de meditação também nesse período. Eu achei uma quantidade tão grande de sábios budistas, sábios hindus, mais de 100. Aí, meu Deus, aí tem desde o começo da história da humanidade até o século XX. Então, não deu nem para separar, mas uma outra que eu busquei, apareceram 4 nomes do século VI a.C., e o Buda está entre elas. Mas é o período na China de Confúcio e de Lao Tse. O Lao Tse é o criador do taoísmo e Confúcio o criador do confucionismo, que são doutrinas mais morais do que propriamente doutrinas espirituais. É o período de Sócrates, é o período de Platão. É a mesma época em que isso vai acontecendo em várias culturas diferentes. Então, você vai tendo a chegada desses vários iluminados, por assim dizer, dentro da nossa humanidade. E é a mesma janela do profetismo judaico, que desse período do século IX ao século III engloba o período no qual os 16 profetas teriam chegado em Israel. Então, a janela que o Herculano abre é exatamente a janela que cabe todos os 16 profetas, que cabe Confúcio, cabe Lao Tse, cabe o Buda, cabe Sócrates, cabe Platão e vários outros, e que depois desse período é um período de declínio, da espiritualidade. Ocorre um marasmo espiritual nessa época. Para o judaísmo, tem alguns expoentes de espiritualidade mesmo fora dessa janela, né? A gente tem a figura aí de Hillel, que é fora dessa janela, que foi um dos grandes rabinos de todos os tempos. Ele está fora, ele é do século I antes do nascimento de Jesus, mas é um cara impressionante. E assim, você vai ter, sim, uma grande concentração de homens de gênio nesse período aí marcado por esse processo. E aí, aproveitando aí para fazer a conexão com os essênios, o judaísmo diz o seguinte, que o judaísmo fala sobre a própria figura dos essênios. Diz que quando aconteceu a tomada do Templo de Jerusalém, ainda pela figura de Alexandre o Grande, século IV a.C., houve muita perseguição aos religiosos. Muita perseguição. Foi o período os romanos eles eram chatos com a questão religiosa, mas eles não eram piores do que Alexandre o Grande, porque Alexandre o Grande eles eram extremamente debochados. Os generais de Alexandre botaram um deus de pedra dentro do Templo de Jerusalém. E fizeram uma oferta no altar de sacrifício, eles fizeram um sacrifício em homenagem ao Deus que eles tinham posto de pedra lá dentro. Eles sacrificaram um porco no altar de sacrifício. Os judeus quase que morrem com isso. É a suprema humilhação, isso aí. Então, nesse período, houve muita perseguição. O estudo da Torá foi proibido. Era proibido estudar a Torá na janela de tempo de ocupação dos macedônios. Então, os sacerdotes fugiram. É isso que vai dar origem aos essênios. Por que eles se refugiaram no deserto do Mar Morto? Por conta da perseguição que acontecia nas grandes cidades. Então, eles abandonam os grandes centros, porque eles entendem que o templo está contaminado, que o poder temporal ocupou os espaços da espiritualidade. Eles se refugiam no deserto e, no dizer do judaísmo,
eles são os guardiães da Cabala. Quem guardou a Cabala do mundo foi ele. Aqueles manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados em 1947, numas cavernas em Corã, eram escritos essênios. Aquilo era de cultura essênia. Os vasos que foram achados eram todos essênios, mostrando o que é que eles estudavam, qual era a literatura que eles liam. Isso foi muito importante para recompor o pensamento essênio. E eles realmente, eles existiram de verdade, eles eram isolados de verdade, eles tinham práticas muito rígidas em termos de religiosidade, de espiritualidade, diferente dos saduceus e dos fariseus, que estavam nos grandes centros ali, curtindo o poder que eles exerciam junto ao Império Romano. Os essênios fizeram uma ruptura, elegeram a simplicidade e viveram isolados até o final, quando todo mundo foi expulso da Palestina. Não interessava quem era, foi todo mundo embora de uma vez. Né? E tinha, né, Elahá, Ivana, não sei se você quer colocar alguma coisa. Não. Eu vou lembrar aqui de uma outra figura, de um outro grupo social importante, que eram os terapeutas. Quando a gente pensa, né, nos essênios, a gente vê ali os terapeutas também atuando com altos vínculos, né, em relação a essa questão da mediunidade, da saúde, né, da saúde integral. Então, a gente vai ter os terapeutas ali como figuras muito importantes. Eu sempre, quando estudo esses grupos sociais desse momento na Palestina, eu sempre me lembro da belíssima introdução de Allan Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente também já trouxe um pouco aqui nesse espaço de estudo, quando Kardec vai nos ofertar as características de todos esses grupos que formavam, né, o povo hebreu, e as características, né, dos saduceus, dos fariseus, né, dos essênios, dos terapeutas, e ele vai traduzindo para a gente quais eram as características desses grupos, né, dessas segmentações sociais. Muitos estudiosos, e aí são só elucubrações, porque nunca ninguém provou nada, dizem que esse fragmento de tempo que Jesus desaparece dos relatos do Novo Testamento, que Jesus teria estagiado, né, imerso um pouco sob a tutela desse grupo essênio, e teria sido iniciado, e teria sido acolhido por eles nesse processo de preparação para o seu momento missionário, né, no retorno e na apresentação, né, na inauguração, digamos assim, da Boa Nova, quando ele começa a convocar os primeiros discípulos, depois constitui o apostolado dele. Então, eu queria ouvir vocês dois um pouquinho sobre isso. Vocês acham que isso tem validade, que Jesus não precisaria de nada disso? Queria discutir um pouquinho isso com vocês aqui. Porque é uma interrogação que se tem, né? Eu estava pensando aqui, porque esse termo que você usou, estagiado, eu não gosto muito. Porque o estagiário é aquele que vai para aprender com os que já sabem, né? Eu não sei, então eu vou estagiar com você que sabe, para você me ensinar. E eu acho que não se aplica a Jesus, né? Já que ele é o governador espiritual do nosso planeta, o espírito mais puro que já esteve aqui encarnado, eu penso que ele sabia muito mais do que os essênios que estavam lá naquela época, né? Agora, se ele viveu ou não nessa comunidade, aí realmente é uma especulação, mas eu penso que pode sim tê-lo ajudado na preparação da sua missão, mas que ele tinha plena consciência, ele não teve que ir para lá para aprender com os essênios, porque ele já sabia tudo, ele já tinha isso, né? Isso é o que eu penso. Ele pode ter sim vivido com esse povo, mas não no sentido de que foi o povo essênio que preparou Jesus para que ele fizesse o trabalho dele, sabe? Isso para mim não casa. Olha, de fato, o texto bíblico tem uma janela ali, né? Jesus aparece aos 12 anos, depois vai aparecer aos 30. Tem uma janela, realmente. No último versículo ali do Evangelho de Lucas, acho que é no capítulo 3, ele diz
depois que Jesus esteve no templo, eles voltaram para Nazaré, Jesus crescia em sabedoria. E presume que ele tenha ficado com seus pais. Existem muitas teorias dizendo que Jesus teria ido para o Egito, teria ido para a Índia, teria viajado pelo mundo, etc, etc. Nada confirma, não há nenhuma confirmação de que isso aconteceu. E a Ivana está aí com essa fala que eu acho bastante razoável, né? Que se ele é o Cristo planetário, ele não deveria ter ido para aprender com ninguém. Se Paulo de Tarso tirou de si mesmo, Francisco de Assis tirou de si mesmo, por que Jesus teria que ir para algum lugar para poder tirar alguma? O Buda tirou de si mesmo, Krishna tirou de si mesmo. Então, existe uma série de falas sobre isso, mas a gente não tem confirmações desses aspectos, né? Eu vi até aqui que a Valdete coloca aqui no livro A Grande Esfera, existe uma informação de que ele esteve lá e tal. É assim, o que é que acontece, Valdete? Informações muito reveladoras, a gente, quando lê, a gente guarda e espera a confirmação de outro médium. Eu não estou dizendo que não seja verdade, mas a gente espera outros, porque a universalidade dos ensinos dos espíritos é a base da construção do pensamento espírita. Quando é uma fala que não é tão reveladora, mas é uma construção bacana, que não precisa de uma confirmação, olha, o Emmanuel comentou isso, o Emmanuel criou essa frase, é um raciocínio bacana, não precisa de confirmar, já tá, não é revelador, é apenas uma forma de apresentação do conteúdo, né, didática. Mas coisas muito reveladoras tem que esperar a confirmação. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho, a gente guarda e espera que outros médiuns confirmem ou não. Mas eu queria só colocar um ponto aqui que eu acho que é importante destacar, que é do ponto de vista histórico. Durante o primeiro século, que é o século em que Jesus viveu entre nós, a Palestina era o foco das rebeliões contra o Império Romano. Vão acontecer 7 revoltas contra o Império Romano no século que Jesus viveu, todas elas vindo da Palestina, todas elas vindo da Palestina. E havia uma cidade na Palestina, todas elas vindo da Galileia, lá do norte. E havia uma cidade na Galileia que era muito importante, era a capital daquela região, chamada Séforis. Era uma cidade extremamente rica, muito interessante, com muitas construções gregas, inclusive, tinha muito apelo grego lá. E há uma rebelião que sai de Séforis, e Herodes manda destruir Séforis, ela é toda destruída. Quando o filho de Herodes, chamado Herodes Antipas, assume o controle e ele fica tomando conta da Galileia, ele decide reconstruir Séforis, isso está na história. Ele, então, investe como se fosse a grande obra icônica do seu governo, a reconstrução de Séforis. Séforis é muito perto de Nazaré. Se ele era carpinteiro, na verdade não é bem um carpinteiro, se ele era um construtor, porque a palavra em grego tector não é marceneiro, carpinteiro, não é quem mexe com madeira, mas é todo tipo de construção que vai a pedra, tijolo, cimento, tudo, madeira, construtor. Se ele era realmente um tector, é razoável que ele, pela proximidade da sua cidade, se ficou em Nazaré, trabalhou em Séforis. Não precisava ter saído para sustentar a família, porque em Séforis ele teve trabalho suficiente por muitos anos para fazer a manutenção do seu grupo familiar. Então, alguns estudiosos defendem a hipótese de que, como Séforis empregou muitos homens daquela redondeza toda na sua reconstrução, que ele tenha sido um dos integrantes, mas não há evidência de que ele saiu. Vocês vão encontrar na Caxemira um túmulo atribuído a Jesus, não é dele, é de um muçulmano da Idade Média que passou por lá, tinha um nome parecido. Aí os caras, para atrair turista, botaram, é templo de Jesus, não é? O nome dele é um pouquinho parecido com o de Jesus, mas nem é muito. Não vou lembrar agora o nome dele, é Yeshua não sei o quê. E aí os caras trouxeram esse túmulo para chamar turista, mas isso é lá na Caxemira, né, que é lá perto da Índia.
mas nós não temos nenhuma evidência nesse sentido. São hipóteses que alguns grupos místicos levantam, mas que, na verdade, se ele era o governador planetário, ele prescindia de alguém para ensinar alguma coisa. Ela rata contigo para encerrar. Opa, não, eu quero só agradecer aí a oportunidade, dizer que a gente atravessou uma ponte hoje, a gente saiu daquele universo mais coletivo de mediunidade e está entrando numa identificação mais visual de quem é o médium. A partir daqui a gente vai trabalhar uma mediunidade muito mais individualizada, muito mais focada na pessoa. Bom, uma boa noite para todos e muito obrigado pela participação dos companheiros. Capítulo 4 da obra que dá a estrutura, né? a coluna vertebral do nosso estudo, que é Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, capítulo 4. Tá bom? 4, item 3 e 4. Isso, capítulo 4, item 3 e 4, que é o que a gente vai se debruçar no próximo encontro. Um beijo, gente. Herculano Pires. Beijo, pessoal. Boa noite para todos.